Calorosas saudações e mais uma denúncia na televisão portuguesa contra o Chega, desta vez por uma ex-deputada do PS, que denunciou o Chega por ataques racistas à sua pessoa. Quem também foi alvo de denúncias fui eu, é verdade, mas é porque fui denunciado como aquele que pede sempre like no início dos vídeos, meus amigos. Portanto, metam gosto no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores. Já não falta tudo, já faltou mais. Portanto, partilhem também nas vossas redes sociais, essas coisas todas. Já sabem, código Sousa 10 na Prozis. E um pormenor muito rápido antes de começarmos. Eu escrevi o meu primeiro artigo para o jornal Observador. Eu vou deixar o link do artigo, que tem a ver com política europeia. Chama-se Mais Portugal, Menos União Europeia. O link do artigo está no primeiro comentário afixado, se andarem um bocadinho para baixo, e podem ir lá ler e comentar essas coisas todas. Bom, sem mais demoras, vamos ver o momento. São nossos convidados neste Jornal do Dia, Inês Sousa Real do PAN, Romualda Fernandes, ex-deputada do Partido Socialista, e Rita Garcia Pereira, advogada. Agradecer a presença das três. Romualda Fernandes, comece por si. Identifica alguma das questões aqui levantadas por Isabel Moreira? Alguma vez foi vítima de insultos por parte de deputados do Chega? Muito boa noite. Só um pormenor, ela já não é deputada do PS, eu acho que já não é, foi até 2023, portanto acabou nesta última legislatura. Só uma parte, portanto é ex-deputada ainda. Confirmo que aconteceu e sou capaz de identificar, nomeadamente o deputado que me dirigiu essas ofensas. Cruzando-me com ele no corredor da Assembleia, ia eu para uma reunião, para a reunião das comissões, para a sala das comissões. Quando abre a porta, em pleno dia, olha para mim e diz-me: boa noite. Só uma à parte. Eu não sei se aquilo foi feito com intenção ou não, mas... E não quero estar a defender uma pessoa em específico só por ser determinado partido ou por não ser, mas... quantas e quantas vezes, pelo menos comigo isso já me aconteceu, e atenção, eu não vou tecer comentário a dizer que é mentira ou que é verdade, mas quantas e quantas vezes uma pessoa já não se enganou em vez de dizer boa tarde, boa noite ou bom dia. Por exemplo, esta entrevista que a Romualda dá foi feita às 7h05 da tarde na SIC Notícias. 7h05. A Romualda diz boa noite. Ora, às 7 da tarde está sol. Não sei se tem noção disso. Ainda por cima estamos em horário de verão. Portanto, eu não sei até que ponto, e compreendo, porque se foi feito com intenção é uma coisa, ok? Portanto, podemos criticar isso, sem dúvida. Agora, de levarmos se calhar um equívoco do ponto de vista temporal do dia que uma pessoa pode acontecer a qualquer pessoa, eu, se calhar, é puxar um bocado, não sei, não é? E atenção, eu não tenho problemas em dizer. Se efetivamente aconteceu com a própria intenção, é uma coisa. Agora, parece-me um bocado rebuscado, mas... se aconteceu, condena-se, não é? Mas, a meu ver, enfim... Boa noite, difícil. Eu disse boa noite. E eu tomei aquilo como uma ofensa e eu percebi do que é que se estava a tratar. Riu-se pelo tom, pela forma jocosa, como disse, e prosseguiu, rindo-se, e voltámos a nos encontrar com essa mesma pessoa na reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Voltou-se a olhar para mim e a rir-se. Bom, neste caso, se isto tudo aconteceu, ok, é uma coisa um bocado diferente, não é? Mas voltando à própria questão, não é? Se isto é correto de um ponto de vista parlamentar, não, acho que deve haver ali uma certa regra de etiqueta. Mas a minha questão também é porquê só agora? Não é? Porque supostamente a Romualda já não é deputada há uns largos meses. E se houve essa problemática, deixa a questão. Portanto, vamos assumir que o que a Romualda Fernandes aqui diz é verdade. Vamos partir desse pressuposto. Se isso é verdade, porque é que só agora é que expõe o caso, não é? Eu, por acaso, gostava de saber quem é que foi o deputado em questão. Estamos a falar de quem? Eu estou a falar de um deputado que não identifico o nome. Não sei o nome. Não, porque não sei o nome dele. Mas sou capaz de identificar vendo. Sim, não sei o nome. Aliás, esta questão já foi alvo de uma notícia na revista Sábado, a qual eu fui também entrevistada e dei conta desta questão, que foi também, levei-o à reunião do nosso grupo parlamentar, apresentei na reunião a questão,
que é uma ofensa, senti como ofensa e foi dirigido com o intuito de me ofender. Só que isto aqui tem um problema, que é, vamos assumir que ela tomou como ofensa e que efetivamente houve a intenção de... Mas eu não sei até que ponto é que isto depois se vai insurgir numa queixa ou em consequências jurídicas para o deputado em questão. E, é assim, eu não quero estar a dizer que isto não aconteceu porque eu não estava lá. Eu não consigo dizer que aquilo aconteceu ou que não aconteceu. Eu não consigo dizer se ela está a dizer a verdade ou se está a dizer a mentira. Portanto, eu não adivinho. Não é? Portanto, cabe aos tribunais julgar isto. Agora, partindo do pressuposto que isto é verdade e que isto também foi alvo de notícia, de escrutínio e etc., é um pouco estranho que se apareceu até na comunicação social, porque é que o nome do deputado do Chega não está identificado. E há aqui outra coisa estranha. Enfim, eu não estou a dizer que não aconteceu ou que aconteceu, mas é um pouco estranho porque na altura em que a Romualda era deputada, o Chega só tinha 12 deputados. Ora, o Ventura não foi porque é facilmente identificável, portanto, ela saberia. Portanto, só há 11 pessoas. A Rita Matias também não foi porque é um deputado, diz ela, portanto, sobram 10. Portanto, em 10 pessoas não era difícil, Chega não tinha 50 deputados na altura. É um pouco estranho que isto sou eu levantar questões que eu acho que são legítimas. Não é duvidar da pessoa. Por ela estar a dizer isto é que eu levanto questões para se poder averiguar. Portanto, se isto é verdade, vamos partir desse pressuposto que isto é verdade. Quem foi o deputado? Porque é estranho que na altura, tendo sendo isto noticiado até pela revista Sábado, não venha identificado o nome do deputado, até porque teve que existir escrutínio parlamentar, primeiro ponto, e segundo, tendo havido esse alarido todo, como é que o nome não vem? Não é? Até porque houve uma reinsurgência, segundo a própria. Deixa a questão no ar, não é? Mas enfim. De ofender, não eu pessoalmente, mas pela minha cor da pele. Mas porquê que não foi mais longe quando Augusto Santos Silva, que na altura era Presidente do Parlamento, incentivou a que se avançasse com queixas formais? A questão foi levada à reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na altura, que eu me lembro, disse que seria levado à reunião de líderes, à Comissão de Líderes. Foi mas por aqui. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Muito bem. Antes dela continuar, só aqui, porque se isso acontecer, do ponto de vista ético e moral não é correto. Portanto, eu acho que as pessoas devem ter alguma cautelidade. Se houve mesmo essa intenção de mandar aquela piada com sentido jocoso, de ofender e tal, é escusado, não é? É escusado. Agora, marcar uma reunião ou uma comissão de líderes por causa disso, da mesma forma, acho escusado. Se é correto, não. Se é ético, não. Mas é escusado na mesma. Agora, volto a frisar. Partindo do pressuposto, e atenção, estou a querer... Vamos acreditar que isto é verdade, ok? Vamos supor que isto é verídico. É no mínimo estranho que só agora é que isto venha tudo ao ar, não é? E atenção, se isto tudo aconteceu é condenável. Eu não tenho problemas em dizer, e partindo do pressuposto que o que a Isabel Moreira também disse é verdade, que quando ela sobe ao púlpito começam a mugir e etc. Isto não é correto. Isabel Moreira tem ideias e proclamações públicas horríveis. Há mil e uma formas de criticar a Isabel Moreira e de humilhar, entre aspas, obviamente, humilhar ideologicamente a Isabel Moreira, do que fazer mu na Assembleia. Isso é uma coisa. Agora, do outro lado, temos o André Ventura, diz que vai colocar um processo por difamação à Isabel Moreira, porque esses mugidos ou o chamamento de vaca não acontece. Portanto, eu estou para ver no que é que isto dá. Mas uma coisa também é verdade, que é... Eu vejo, e eu já estive no Parlamento algumas vezes, a tensão que ali se vive de um lado para o outro e do outro lado para o outro lado. E as acusações que o Chega sofre a nível de és um racista, és um fascista, és homofóbico, és isto, és aquilo, talvez tenham resposta, é possível, não é? É possível, até porque o ambiente ali não é propriamente o mais... não é o mais clean, se quiserem. Portanto, é possível que isto aconteça. Eu não posso estar aqui a dizer que isto acontece ou que não acontece. Agora, eu levanto algumas questões relativamente ao contexto mediático em que isto se passa. Se já se passou há não sei quanto tempo, porque é que só agora é que vem à baila? Porque dá jeito mediaticamente. Se isto foi noticiado num órgão de comunicação social e até teve escrutínio por parte dos partidos políticos e até se falou para ir a uma comissão parlamentar, como é que não se sabe identificar o deputado? É um bocado estranho, muito honestamente, até porque estamos a falar de uma bancada parlamentar que era relativamente pequena, eram 10 pessoas, não é? Portanto, teriam que ser uma dessas 10 almas. Inês Sousa Real, boa tarde também para si. É um dos nomes que é falada... Já agora, Inês Sousa Real, decidi também colocar aqui o comentário, porque acho que é importante. Nos corredores do Parlamento, no meio jornalístico, como também tendo sido alvo de
de insultos. Sentiu isso alguma vez? Identifica essas situações? Antes de mais, muito boa noite. Cumprimento também o Romualdo e a Rita. Noite, infelizmente, sim, nós sabemos que estas Ui, boa noite. Eram 7 da tarde. Bolas. Bolas, pá. situações, este bullying persistente por parte do Chega não é novidade. Já há um ano, quando houve aquela notícia, foi dado nota daquilo que é o comportamento absolutamente inaceitável, não só pelas características físicas, corporais, em razão da cor da pele, em razão da altura dos deputados e, portanto, há aqui diferentes comportamentos que nós sabemos que depois têm réplica também na sociedade. Atenção, eu aqui tenho que ser justo, que é... Os deputados não devem criticar a aparência física dos outros como argumento político, porque da mesma forma que as pessoas de direita não gostam que a Ana Gomes venha a público dizer que o Ventura, qual foi a expressão que a Ana Gomes utilizou? Parecia um magrebino, foi utilizado, acho que era a expressão que ela usou, um magrebino de calças de fato de treino, com barba mal arranjada e não sei o que mais, e isso é uma forma de depreciação estética. Da mesma forma que as pessoas de direita não gostam disso, é preciso compreender que o mesmo não deve ser feito à esquerda. Caso isso aconteça, do ponto de vista de depreciação física, com deputadas ou deputados, é completamente indiferente, porque reparem, nós nem precisamos de chegar ao ponto, e ninguém precisa de chegar ao ponto, nem sequer é necessário, nem sequer é correto, de chegar ao ponto de ofender esteticamente a esquerda, porque a esquerda ideologicamente já parte de um pressuposto de ideário inferior, não é? Portanto, as ideias à esquerda resultam de forma menos boa do que as da direita. A história dos países coletivamente e da economia política internacional ditam isso. Portanto, nem sequer é necessário e nem sequer é correto, eticamente, gozar com a aparência dos outros, porque, do ponto de vista de oposição, as ideias já são mais que cheguem, não é? Portanto, desse ponto de vista, até, enfim, está feito. Há muitas mulheres que passam por isto no seu cotidiano, ou muitas crianças nas escolas que são alvo destes comportamentos, e daí a gravidade dos mesmos. Só me enerva um bocado, porque eles só colocam as mulheres. Os homens nunca sofrem de ofensa, não é? Os homens nunca podem sofrer de ofensa, não sei o quê, esses bichos de mato. Portanto, Inês Sousa Real, se calhar, se mudasse um bocadinho o discurso, conseguia ter mais votos, não é? E não 0,8% ou 1,2% nas sondagens. Se irmos ao caso concreto, ajude-me a perceber, a origem é sempre do mesmo grupo parlamentar? A origem é sempre do mesmo grupo parlamentar e aqui André Ventura tem de deixar de se lamuriar, é absolutamente vergonhoso que o faça, quando é do conhecimento público que estes factos são verdade. E o Chega escusa de nos acusar e ameaçar com processos de difamação, porque não só já fiz questão que fique em ata e de dizer isso mesmo quando estou a falar e quando começamos a ouvir os à-partes na bancada, porque felizmente nós temos voz para nos podermos defender, mas há muitas pessoas vulneráveis que não têm. E este assunto tem que ser retratado de uma forma séria, porque a Comissão de Transparência e do Estatuto dos Deputados pode e deve oficiosamente dar início ao processo quando há violação do dever de humanidade que a Assembleia da República estabelece, e os deputados e deputadas do Chega vão ter que deixar de se esconder atrás das saias de André Ventura e serem responsáveis por aquilo que dizem. E as pessoas lá em casa têm que saber que não é legítimo, não é correto que um deputado se dirija a alguém dizendo boa noite em função da cor da pele. Sim, partindo do pressuposto que este tipo de ofensas existem, ok, não é correto. Mas ao mesmo tempo que é exigido isso de um lado das bancadas parlamentares ou das outras bancadas parlamentares, é legítimo também dessa bancada parlamentar dizer, então, muito bem, vocês não nos podem nomenclar fascistas, racistas, homofóbicos e etc., quando essa caracterização não é correta, até de um ponto de vista teórico e ideológico. Não é, simplesmente não é. E, portanto, não estou a desculpar, não faz sentido desculpar, é culpado de um lado, mas também é culpado de outro, e, portanto, isso tem que ser reconhecido, não é? Nós, para sermos respeitados, temos que respeitar. E de um lado e do outro, há muita falta de respeito. E a Inês Sousa Real e todos os deputados que fazem estes comentários de depreciações físicas ou até ideológicas que não são justificáveis, deviam pensar que no final do dia as pessoas pagam impostos para que haja uma representatividade democrática de pessoas como a Inês Sousa Real ou o André Ventura. Independentemente disso, são os dois deputados a representarem o povo português. Esse dinheiro que está a ser investido e gasto neles próprios é para eles próprios utilizarem a sua função de legisladores e tentarem convencer o governo, ou forçarem, entre aspas, de forma democrática, o governo a executar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Ora, a semana passada nós estávamos a discutir o aeroporto, o TGV, a terceira ponte sobre o Tejo, e hoje andamos aqui a discutir os mugidos no Parlamento, o outro diz boa noite, os outros queixam-se que são acusados de ser fascistas, mas não são, e pá. Portanto, a política portuguesa, neste momento, e a ordem do dia da política portuguesa, é o fait divers, não é a política real.
Portanto, no final do dia, vocês continuam a ter que pagar Segurança Social, continuam a ter que pagar IRS, quem tem negócios paga IVA, portanto, continuamos assim, não é? E a Inês de Sousa Real, a Romualda, o Chega, etc., o Isabel Moreira, tudo aqui, neste chinfrim mediático, que, enfim, vai alimentando e a população continua na mesma. O país sai do buraco? Não sai. Não sei. Quando uma deputada se levanta para falar, comecem a imitar vacas, ou comecem, por exemplo, a falar da condição corporal, ou comecem a gozar por alguém a ser mais baixo. Foi isso que aconteceu consigo? O que é que aconteceu Comigo consigo? já aconteceu vários episódios, inclusivamente, e é do conhecimento público, eu tive uma queda muito grande há uns anos em que fraturei 2 vértebras e eu já cheguei a ouvir coisas como vê lá se não cais outra vez. E, portanto, não é para isto que os portugueses elegeram os deputados à Assembleia da República. As pessoas querem que nós trabalhemos com respeito e urbanidade naquilo que são as causas que dizem ao país, e o bullying tem que ser combatido a começar dentro da Assembleia da República. Só antes dela continuar, eu acho bem que, pronto, se há estes problemas, então venham e sejam livremente expostos, etc., na premissa da liberdade de expressão. Mas acho, enfim, as televisões convidam quem quiserem, obviamente, mas acho que para o debate ser justo era preciso ter aqui algum representante do lado oposto, não é? Ou seja, temos aqui o moderador, ok, a fazer o trabalho dele, a fazer as questões, ok, tudo ok, mas depois temos 3 representantes a defenderem uma narrativa, não é? Nós só vamos ouvir 2, a Romualda Fernandes e a Inês de Sousa Real, mas era interessante, e até do ponto de vista da oratória justo, termos outra pessoa a representar o outro lado, ou seja, para ser possível ouvir os 2 lados da história, porque é importante em todos os casos. Na justiça é assim, eu sei que isto não é um tribunal, mas acho que era uma sugestão importante do ponto de vista da justiça, da oratória, em termos do argumento que se está aqui a rebater. Que isto não é liberdade de expressão e não podemos permitir que seja confundido com liberdade de expressão. Mas isto é só bullying ou acha que há outros, podem ser eventualmente outros crimes? No caso misoginia, incitamento ao ódio, não sei. No caso em particular de haver um público-alvo, por assim dizer, que reiteradamente são as mulheres, sobretudo, reiteradamente também há esta questão em função da cor da pele, que aqui estamos claramente perante racismo. Nós não podemos ser tolerantes com esta intolerância. Há que, de facto, atender aquilo que possa ser os meios de prova, à prova testemunhal. Há vários deputados e deputadas que têm ouvido estes comentários e nós não podemos fechar os olhos. Ajude-nos a perceber que tipo de comentários. Só antes dela dizer os tipos de comentários, mas epá, há aqui coisas. Mas o Chega tem imensas deputadas mulheres. Mas as deputadas mulheres também fazem comentários depreciativos às outras mulheres e vice-versa. Não sei, estou a levantar questões, não é? Portanto, o Chega é o único partido na Assembleia da República que tem minorias étnicas na sua bancada parlamentar, se não estou em erro. Pelo menos negros, eu creio que é o único. Tem o Marcos Santos e tem o Gabriel Mitar Ribeiro. Portanto, não sei, eu aqui levanto questões, não é? E, portanto, se isto efetivamente acontece, etc., não é correto acontecer no âmbito parlamentar, mas há aqui algumas coisas que, pá, eu não estou a dizer que não aconteceu ou que aconteceu, mas gostava genuinamente que fosse investigado de uma forma talvez mais atroz, mais intensa, não é? Porque, e se ouvisse os 2 lados da história, nomeadamente em contexto de debate, porque há aqui algumas pontas soltas que, enfim, umas coisas eu até acredito que possa acontecer, é verdade, aquilo no ambiente parlamentar, aquilo às vezes é uma salganhada autêntica, mas outras, pá, falta aqui demasiadas pontas soltas e eu gostava mesmo de compreender, honestamente. Quando temos deputados que fazem este tipo de comentários a dizer boa noite, ou que até mesmo, como tivemos e que foi muito polémico, o caso, por exemplo, de Edith Estrela, em que uma das deputadas, aquilo que todos nós percebemos no hemiciclo é que estava a chamar senil à vice-presidente da Assembleia da República, isto é muito grave. E o Estatuto dos Deputados prevê e remete para o Código de Conduta este tipo de questões. Portanto, isto já vem de outras legislaturas também. De outras legislaturas, não é de facto nada de novo, infelizmente, e é um comportamento que, se nós não tivermos o cuidado de, dentro da Assembleia da República, dar o exemplo cá para fora, pode ter réplicas naquilo que é, pois, a nossa vida em sociedade. E, portanto, é este o comentário, quer da Romualda Fernandes, quer da Inês de Sousa Real. Portanto, de um ponto de vista geral resumindo, se determinado tipo de comportamentos acontecem, eu acho que o Parlamento é a representatividade da sociedade portuguesa. O povo português está ali representado. E, portanto, eu quero a sociedade portuguesa com cordialidade. Mas essa cordialidade, para acontecer, tem que haver compreensão mútua dos 2 lados. Portanto, é preciso que talvez uma determinada esquerda parlamentar, e talvez até a direita, compreenda que talvez as ofensas desproporcionais do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista estético
de um lado e do outro, talvez não sejam a melhor prática comum para o funcionamento da Assembleia, porque no final do mês, volto a frisar, a imigração continua completamente descontrolada, o IRS continua demasiado alto, nós temos o maior número de taxas de IRS na Europa, o IVA é dos mais elevados também, e portanto, continuamos assim, não é? E honestamente, gostava mesmo de ver esta história, porque há aqui muita ponta solta. Honestamente, não estou a duvidar da Romualda Fernandes, até acredito que possa ser verdade, atenção, eu não estava lá, não posso dizer se é verdade ou que não, se comprovarem que é verdade, sou o primeiro a dizer sim senhor, se comprovarem que não é verdade, sou o primeiro a dizer ok, tudo bem, mas acho estranho, tendo em conta que aquilo até foi debatido para a Comissão de Líderes na Assembleia da República, o caso foi supostamente identificado e até saiu na comunicação social e não identificaram o deputado, quando na verdade só 10 pessoas é que poderiam ser dos deputados do Chega. Acho estranho, honestamente acho estranho, mas enfim, pode ter acontecido, como vos estou a dizer, nós não podemos excluir essa opção. Meus amigos, deixem a vossa opinião nos comentários. Relembro que podem no primeiro comentário do vídeo ter acesso ao meu primeiro artigo no Jornal Observador. Está no primeiro link. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.